Aí a gente veio para o ciclo de psicologia do mercado. Depois de dois, falei, poxa, onde será que nós estamos? Será que começamos um bull market? Será que vamos mais fundo no bear market? E eu havia falado a vocês e mostrado a minha comparação com ciclos de mercado, né? Consegui até colocar aqui, ó, a fotinha. Aprendi como fazer. Então eu coloquei aqui. O mercado passa por essas fases. Euforia, complacência, então tivemos euforia, complacência, ansiedade, vai voltar, negação, não, meus investimentos são excelentes. Depois tem a fase do pânico, que é uma queda violenta. Aí vem a fase de capitulação, depois a fase da raiva. Eu tentei separar aqui pela maneira que eu acredito que o mercado esteja. Que estamos agora no momento de raiva. Veja que aqui tem um topinho. Nesse ponto aqui, ó. E agora não chegamos a esse topinho. Exatamente o que acontece no nosso gráfico aqui, ó. Tem um topo e esse outro topo é mais baixo. Então estamos na fase da raiva. Veja que a capitulação faz um fundo e a raiva faz um fundo mais baixo. A capitulação fez um fundo. E agora estamos em um fundo mais baixo. Bom, acredito que a gente esteja nessa região, indo para a depressão. E pode ser mais fundo ou não. Talvez não vá mais fundo, como eu já falei em outras lives. Tem até um vídeo que eu fiz um corte especificamente sobre isso, se você quiser analisar. No último ciclo de bear market, o Bitcoin não fez uma fase de depressão mais baixa do que a fase da raiva. Ficou ali no meio termo. Do mesmo jeito que nessa época de subida de expansão monetária, a fase de complacência foi maior do que da euforia. E aqui no gráfico mostra que a complacência é mais baixa do que a euforia. Bom, no ciclo é só como funcionam os períodos, não que realmente vai acontecer exatamente isso. E aqui a gente está nessa região, acredito. E agora? Quem compra nessa região? Quem compra na região mais baixa? Os investidores institucionais. As baleias. As baleias estão comprando a rodo. Veja o volume de negociação cada vez maior. Então cada queda dessa representa um volume de negociação aumentando cada vez mais. Ó. Queda, quando tem uma queda severa, aumenta. Sempre nas quedas são oportunidades de compra. Quem está acumulando? Certamente não somos nós. A gente tem medo quando tá caindo. Tá caindo, fujam para as montanhas, vou vender. Aqui começou a cair um pouquinho, o pessoal já tá desesperado, tá vendendo, vamos para 10 mil. Quando o Bitcoin tá caindo um pouquinho, não, vai continuar caindo. Tá lá em 40 mil, vai cair para 2.500. E quanto mais cai, mais fundo, daqui a pouco tá devendo. Agora quando começa a subir, a mesma coisa. Subiu para 30 mil? Não, vai para 150, vai para 1 milhão. Então sempre potencializado. E as pessoas acabam não comprando. Quem compram são os institucionais. E já chegamos em um fundo. Eles estão acumulando muito. Mas não o suficiente. Não acumularam o suficiente. Por isso que nós não passamos desse topo aqui, ó. Topo. Esse topo aqui está mais baixo em relação a esse. O que significa isso? Algo que acontece nos mercados há mais de 100 anos. E que foi descoberto pelo Wyckoff. Richard Donnelly Wyckoff. Ele nasceu em 1870 e 1930. Ele é considerado um dos 5 titãs da análise técnica, juntamente com Dow, Gann, Elliott e Merrill. Aos 15 anos, ele conseguiu um emprego como corretor de ações em uma corretora de Nova York. Depois, com 20 anos, tornou-se chefe de sua própria empresa. E fundou e escreveu a revista Wall Street e tudo mais. E tinha mais de 200 mil assinantes. O cara, com 15 anos, já era corretor da bolsa e começou a tentar entender. Vamos entender como funciona os ciclos de mercado. Você acha que as baleias já acumularam o suficiente? Não. Eles querem acumular mais. Não é hora de disparar. Vamos segurar. E, através dessas pesquisas, ele observou numerosos investidores de varejo sendo repetidamente arrastados. Consequentemente, ele se dedicou a instruir o público sobre as regras reais do jogo, jogadas pelos grandes, o dinheiro inteligente, o smart money. É como o smart money se comporta. Aqui, nas grandes baixas, eles estão acumulando. Então vamos lá a esse método de Wyckoff. Vejam só, existe a fase de acumulação. Como existe a fase de expansão, no próprio gráfico que a gente mostra aqui, ó, ciclos de mercado, só tem a fase de expansão, onde o crédito está alto, está disparando o preço, e depois tem a fase de contração. Começa a cair tudo. Nessas fases, as baleias, elas vendem na expansão e compram na contração. Então, dentro de sua teoria, tem a acumulação e a distribuição. A distribuição é simplesmente quando está no topo, eles começam a vender. Em outra live a gente faz aqui uma distribuição, mas vamos ver a contração, a acumulação, que é justamente no momento que estamos agora, né? Olha como funciona o esquema da acumulação. Bom, vou passar aqui para o gráfico. Eu tentei fazer exatamente como ele marca.
E veja que nos fundos tem os volumes gigantes, os volumes de acumulação dos institucionais, quando marcam os fundos. Então vejam só, tem essa fase PS, que é o suporte preliminar, né? Suporte preliminar, a primeira queda. Deixa aqui para não confundir. Então aqui viemos de uma grande queda, suporte preliminar, volta, e depois temos uma venda massiva, o SC, clímax de venda. Aí depois tem um rally natural, né? Um rally que vai, novamente se segue, sempre tem topos e fundos. Vem um rally natural e ele vai marcar a resistência, a linha de resistência. Tivemos um rally natural. Depois, uma primeira queda, como chama essa primeira queda? Teste secundário. O teste secundário vai testar até a região da venda massiva. E essa é a fase A. Vamos descobrir o fundo. A partir daqui já poderia subir, mas o mercado vai manipular, porque o mercado quer acumular cada vez mais o dinheiro inteligente. O dumb money vai perder dinheiro nessa região, porque parece que vai subir e começa a cair. Então olha o que acontece. Estamos nessa ponta aqui, ó. Fizemos uma queda, ó, um outro teste na linha B, ó. O ST, o suporte, agora já é um outro suporte secundário na fase B. Estamos na fase B. Acabamos de fazer isso. Depois sobe em linha reta. O que significa isso? Então, quando alguém começou a cair, retestou, depois tem um outro fundo, as pessoas já começam a comprar. Coloca os stops aqui embaixo. Vamos colocar stop. Começou a subir, o stop tá aqui, ó. Onde está o stop da galera? Tá aqui. O stop tá aqui embaixo. E depois que o mercado começa a manipular e há essa subida, opa, subiu. Então agora é alta infinita. É aqui que eles começam a despejar novamente. E para liquidar quem deixou o stop aqui embaixo. Por isso que cai mais abaixo. Essa região é uma região de suporte, justamente para liquidar todo mundo que comprou nessa região aqui. É dessa maneira que os institucionais atuam, manipulando o mercado. E depois, quando todo mundo pensa que já chegamos no fundo, chegamos aqui no fundo. Esse é o fundo verdadeiro. A partir daqui não cai mais. Faz um reteste, outro fundinho, começa a subir. Quando começa a subir, o que acontece? O pessoal, na verdade aqui, tá todo mundo em short, né? Tá todo mundo em short. Começou a subir, começa a liquidar essas pessoas. Aí agora todo mundo começa a entrar em long. O long vem e liquida os shorts que estão aqui. Certamente, quando começou a cair, tem a stop loss aqui, e começa a liquidar todo mundo. E sobe dessa maneira. E aí o pessoal, agora vai subir. E é justamente aqui que começa a cair novamente. Wyckoff. Então estamos exatamente aqui, ó, nessa partezinha. E vamos cair mais. É o que o Wyckoff manda, as fases de Wyckoff. 2023 será dessa maneira. Essa fase pode demorar até um ano, o acontecimento dela. Então é aquela enganação do mercado, vai caindo aos poucos e coincide justamente com esse gráfico, a fase de depressão, onde ninguém aguenta mais. Ele vai fazendo topos e fundos, ainda dá oportunidade de compra, agora vai, mas ele vai fazer uma queda. E essa queda, veja que na depressão, é mais baixa do que a própria queda da raiva, podendo os preços do Bitcoin irem cada vez mais abaixo. Então aqui, ó, a fase de spring, a fase da mola. Seria começar a cair e fazer um fundo para liquidar todo mundo, os apostadores de alta. E é dessa maneira que o mercado se movimenta, onde o smart money vai manipulando as emoções de quem está comprando. Agora é alta infinita, agora é queda infinita. A gente vê aqui, ó, no Crypto Fear Index, que ontem estavam em ganância, hoje já caiu para neutro. Então, de um dia para a noite, o mercado fica desesperado. Ó. Mês passado estava em medo extremo no 26, semana passada, ganância extrema acima de 60, ontem, ganância, e hoje já voltou para o neutro. Então, toda hora estão manipulando nossas emoções. Isso aqui você não vai ver em nenhuma live por aí não, hein? E olha só, se a gente continuar vendo essas regiões, depois que o preço chega na região da mola, que pode ser abaixo do fundo anterior da raiva, fazendo um fundo mais baixo, talvez levando os preços aos 10 mil dólares que todo mundo fala, aí sim ele volta. Quando ele limpa realmente o mercado, quando o mercado está nessa região de depressão, não vou mais mexer com isso, abandono tudo, as mãos de alfaces vendendo para os ricos, para o smart money que está cada vez acumulando mais, aí sim a moeda começa a disparar. Entramos na fase da mola, que é o spring, que vai fazer esses retestes e faz justamente um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. E aí entra nessa outra fase de acumulação para enganar novamente. Opa, não passou aqui. Aqui o pessoal vai querer shortar e nesse short é o que a pancada acontece. E SOS aqui não significa ajuda, SOS é
a tendência está forte de alta. Deixa eu ver se a gente acha aqui um SOS. SOS, sinal de força. Acontece sinal de força e o LPS, último ponto de suporte. Aqui seria o último ponto de suporte para depois começar uma alta na fase D. Então estamos na fase B, temos que passar pela fase C, que é esse spring, e depois entrar na fase D. E aí sim o preço dispara, que seria justamente em 2024 com o halving. Então nessa região o Bitcoin pode ficar lateralizando em queda, dando sinais de compra ou não, e depois ele volta a subir. E isso assusta muita gente. Será que o Bitcoin vai para os 10? Eu vou vender tudo. Mas calma, calma, que o mesmo Wyckoff disse que esse padrão existe. Entretanto, molas e agitações, o período de spring, não são elementos necessários. O esquema 1 representa a mola, enquanto no esquema 2 mostra uma acumulação sem mola. Então nessa outra fase de Wyckoff acontece a mesma coisa. Então só podemos lateralizar sem passar pelo período de mola, que seria liquidar o pessoal dessa fase aqui. Ficamos lateralizando infinitamente aqui, sem fazer um fundo de depressão. Seria simplesmente continuar nessa região, água de salsicha por um longo tempo. Então cuidado, não saia vendendo tudo. É uma perspectiva nos estudos dele, isso sempre aconteceu. E é como as baleias manipulam o mercado. A fase C, que é a fase de mola, às vezes não acontece, às vezes acontece. Por isso que ele tem dois métodos, duas fases de acumulação. Pode acontecer de um jeito, pode acontecer de outro. E essas fases simplesmente representam as baleias manipulando. Essa ação permite que grandes interesses enganem o público sobre a direção futura de tendência e adquiram ações adicionais a preços de pichincha. O pessoal está desesperado querendo vender. Os gritos também podem ocorrer após o início de um avanço de preço, com rápido movimento descendente destinado a induzir os comerciantes e investidores de varejo, o retail, em posições longas. O varejo está em long. Vai subir, Bitcoin vai subir, vai subir. Está todo mundo comprando, acumulando. Com esses movimentos, engana. É queda infinita. Então, eles vendem suas posições para os grandes investidores, o smart money. E quando isso acontece, aí sim, acaba esse teste e o preço dispara. O que vocês acharam? Será que é verdade esse bilhete? Escreva nos comentários.